Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Euclides e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre influenciar alunos a questões políticas, o que que eu acho, o que que eu não acho. Na verdade, essa discussão, esse bate-papo começou com uma pessoa que comentou um vídeo meu: o Brasil nunca irá dar certo, por isso eu sou separatista. Então eu tenho um vídeo explicando, falando sobre isso, e aí a conversa rolou lá. E essa pessoa bate-papo vem, bate-papo vai, mencionou o seguinte: você já pensou em influenciar seus alunos a serem separatistas por São Paulo? E eu vou explicar por que não, eu não penso nisso. Primeira coisa é simples, eu sou professor de língua portuguesa. Então, por exemplo, eu fui para a escola hoje, eu ensinei uma turma ao uso da vírgula, o material pediu o uso da vírgula. Se o material digital pediu para ensinar o uso da vírgula, eu não tenho que ficar falando de política para eles. Eu não tenho que estar falando de política. Eu não tenho que entrar no mérito da política com eles. Minha função é língua portuguesa. O aluno tem que ir, eu tenho que estar preparado para passar a matéria de língua portuguesa. O que eu acho que deve ser feito, o que eu acho que deve ser falado na política ou não, eu tenho um canal no YouTube. Ponto. Simplesmente assim. Então a gente tem que separar aquilo que a gente acredita daquilo que é a nossa função. Então, quando eu trabalhava de pedreiro e eu não tentava ensinar os outros a ser separatistas. Eu trabalhava de pedreiro, fazia a minha função, voltava para casa, estudava meus livros e gravava meus vídeos. Hoje eu sou professor. O que eu faço? Eu saio de casa, entro na escola, ensino quando dá, ensino quando querem aprender, ensinam quando deixam eu ensinar. Inclusive hoje foi uma aula, assim, uma aula excelente. Cheguei para a coordenadora: olha, coordenadora, consegui passar uma aula na turma tal, foi uma beleza. Eu agradeço, assim, eu cheguei para a moleque e falei: olha, hoje, muito obrigado, né, porque eu consegui passar o conteúdo, consegui explicar. Para mim é um prazer isso, eu chegar na sala de aula, passar o conteúdo, né? Então, a gente estudou para isso. Então, a minha função é chegar e ensinar língua portuguesa. Eu não vou chegar na sala de aula e ficar apresentando livros de história, por exemplo. Não faz sentido, já tem o professor de história. O professor de história que faça isso. Quando eu for professor de história, eu vou fazer isso, de apresentar livros para eles. Mas por enquanto não. Por enquanto eu sou professor de língua portuguesa e redação e leitura. Tanto que em redação e leitura eu gostaria muito, por exemplo, eu gostaria muito de usar o quê? Eduardo Gibbs, Declínio e Queda do Império Romano. É isso que eu indicaria. Odisseia de Homero. Tá ligado? Platão. Por mim, tinha que ter Platão pra molecada ler. Molecada de 12, 13 anos lerem. Porque, cara, o Banquete, velho, baita livro. Baita livro. Mas não, é Diário de um Banana. Então, quem é Platão perto do Diário de um Banana? Não é? Quem é Platão? Então, mas aí são opções, são minhas concepções diante do meu trabalho. Então, qual era o meu trabalho antes? Construção civil. O que eu fazia? Chegava de manhã cedo, batia a massa na parede, levantava a parede, quebrava a parede, cavava buraco, fazia massa, né? Fazia massa pro chão e ponto. Montava andaime, desmontava andaime. Ponto. Tá tudo certo. Era a minha função. Voltava para casa. Minha função hoje, sou professor de língua portuguesa. Eu saio de casa, ensino regras gramaticais, ensino leitura de reportagem, ensino o que é fábula, ensino o que é narrativa, como funciona a narrativa, o que é prosa. E assim vai. E assim vai. E assim tá tudo certo. Então essa é a minha função. Ok? Então, por que eu não vou chegar na sala de aula para alunos de 12, de 13, 14 anos de idade e ficar ensinando eles sobre separatismo? Bom, eles não sabem usar uma vírgula. Não sabem usar uma vírgula. Precisam aprender. Então, primeiro a gente ensina a usar uma vírgula. Depois a gente se preocupa se separa o Estado ou não, entendeu? Uma coisa de cada vez. Não adianta você ensinar política para a molecada e não ensinar o que eu tenho que fazer. E não ensinar o que tem que ser ensinado, que é o uso de vírgula. Ensinar o que é um objeto direto. Ensinar o que é um modo verbal. Né? Quais são os modos verbais. Ensinar o que é um imperativo. Nossa, a aula de hoje foi da hora. Trabalhamos uma carta de reclamação. Como que se escreve uma carta de reclamação. Muito da hora. Entendeu?
a maneira como você vai construir a diferença dela para outro gênero e tal, como que ela se alterou ao longo do tempo. Não, e assim vai, entendeu? Então é isso que a gente estuda em língua portuguesa e é isso que a gente vai passar e é isso que eu tenho que passar. Ponto. Se eu não passar isso, eu não estou cumprindo minha função como professor dentro da sala de aula. Não. Entende? Então, se um professor ele de matemática ele fica tentando falar de política, se um professor de geografia, querendo ou não, o professor de geografia e o professor de história, eles podem trabalhar um pouco mais com isso, mas se eles se preocupam demais em explicar isso e não em ensinar o método para o aluno chegar à discussão, à conclusão dele, meu amigo, ele não está cumprindo a função dele. E no caso, não é a minha função como professor de língua portuguesa. Minha função como professor de língua portuguesa é ensinar o quê? Língua portuguesa. Fim de papo. Ok. Agora vamos às questões separatistas. Talvez quem esteja assistindo esse vídeo não seja uma coisa nova, mas não. Quando você conversa com paulistas, com a galera mais velha, os tiozão que hoje tem 50 anos, 40 anos aí, boa parte da população paulista, tá? Eu tô falando da população paulista, meio que era a favor. Meio que é a favor. Entendeu? Meio que é a favor. Eu vou falar pra vocês o seguinte. Você ser chamado de baiano na década... Hoje nem tanto, né? Hoje nem tanto. Mas, cara, pelo menos quando eu era moleque, ali, cara, você ser chamado de baiano era uma ofensa. Isso eu tô dizendo coisa de 25 anos atrás, velho. Tá ligado? Você tá andando, ô baianinho! Tipo, você ficava puto da vida. Não sou baiano, porra. Cadê o baiano, né? Graças ao Tropa de Elite isso aí mudou um pouquinho e tal. Hoje esse espírito de localidade se perdeu bastante, né? Devido à globalização, internet, tudo isso se alterou no sentimento. Mas quando você olha para um tiozão, quando você ia conversar com um tiozão de 50 anos de idade, 40 anos de idade, antigamente, o cara literalmente falava, não, tem que separar o estado de São Paulo. E não tô nem falando do cara politizado, era um pensamento comum, né? Era um pensamento comum, assim, de maneira geral. Pelo menos as pessoas com quem eu convivi, com que eu vi, com que eu conversei, com que eu vi falar, eles tinham esse sentimento. Quando você entra pro cara separatista mesmo, o cara que tá engajado, ele vai dar os argumentos dele. Ah, que São Paulo é a locomotiva do país, é a gente que move, tal. Beleza. É essa a argumentação que ele vai dar, né? Aí você entra na questão de impostos, né? Que o estado de São Paulo é o que mais produz. O estado de São Paulo é o estado que mais produz. Claro, é o estado mais rico, é o estado que tinha mais indústria. Só que quando vai receber da União é o que menos recebe. A cada 10, 11 reais de impostos que é produzido no estado de São Paulo, apenas um volta. Aí o que acontece? Nós temos a polícia mais bem preparada, nós temos a rede estadual de São Paulo, né, de professores, e eles são mal pagos. Inclusive hoje uma amiga de Minas Gerais, ela perguntou quanto que ganhava um professor no estado de São Paulo. Aí eu mostrei pra ela, falou, mostrei aqui, eu acho que é em torno disso aqui. Ela olhou e falou assim, tá ruim. O negócio aí tá ruim. O negócio aí tá ruim. Uma professora em Minas Gerais disse isso. Que ela tá prestando os concursos, umas coisas, tá analisando pra ver se orna ou não. Tá ruim. Né? Então, o professor, por exemplo, no estado de São Paulo, que aqui o custo de vida é mais alto, deveria ganhar mais e não ganha. Eu tenho amigos no Mato Grosso, Mato Grosso, e amigos também no Pernambuco, nos outros estados. E assim, o salário de professor lá é tipo 30% maior do que o professor do estado de São Paulo. Você pega a PM, é a mesma coisa. Polícia Militar Paulista, cara, é a que mais... só não ganha do Rio de Janeiro, mas é uma das que mais lidam com violência, com crime organizado. E adivinha, é a que menos recebe. Por quê? Porque a gente produz muito e na hora de... É a que mais dá dinheiro para a União e quando a gente chega na fila, a gente é o último que recebe. Não é? Entendeu? Então, quando o cara tem a noção disso, o cara politizado ele tem a noção disso, ele fala assim, ó, pra que a gente tá dando dinheiro pra Brasília?
A gente cuida de nós mesmos, ué. Né? A mesma coisa é assim, ó, quando todo mundo mora em casa, quando o cara ele acha que pode se sustentar, o que que ele faz? A primeira coisa que ele faz é junta as coisas dele e pá, vai embora. Simples assim, meus irmãos fizeram isso, né? Quando achou que tinha idade, saíram e tudo certo. Quando eu casei também, saí tudo certo. É assim que funciona, meu. Então, por que isso não poderia ser aplicado ao Brasil? Por que não poderia ser aplicado à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, né? Fica o pensamento. Só que essa é uma utopia. Essa é uma utopia que vai acontecer, entende? É uma coisa que não vai acontecer. Ok. Só que tem um detalhe que eu tenho que dizer e conversar com vocês aqui, que é a gente tem que pensar, analisar e calcular as consequências. Por exemplo, você vai comprar um carro. Você não chega lá e compra um Camaro amarelo. Você tem 200 mil. Se você comprar um Camaro amarelo, você pegou os 200 mil que você tem, comprou o Camaro amarelo. Se você não conseguir sustentar a gasosa, a manutenção e o imposto dele, você vai perder o carro. Então não compensa comprar um Camaro amarelo. O que compensa talvez você comprar? Talvez um carro de um preço menor, que a manutenção seja melhor e pronto. Um carro, sei lá, de 80, 90, 100 mil. Os outros 100 mil, sei lá, você faz outra coisa. Então, você às vezes tem que pensar na decisão que você vai tomar. E eu imagino como é que seria organizado, por exemplo, o estado de São Paulo e quais seriam as consequências para o mal. Qual que seria, o que poderia acontecer? Vamos supor se o Brasil inteiro, porque eu não acredito só na independência de São Paulo, tá? Eu acredito na independência de Minas, da Bahia, eu quero independência para os baianos. Eu não quero político nenhum, sei lá, do Maranhão, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, dando pitaco no que o baiano tem que fazer. Assim como eu não quero que desgraçado nenhum de outro estado venha dizer o que tem que ser feito no meu estado, né? Eu penso dessa forma, não é? Comenta da região, quem conhece a região, quem é da região. Eu não tenho solução, por exemplo, para o problema do carioca. O carioca que tem que se virar para resolver o problema. Só que como é que o carioca vai resolver o problema dele se tem um cara lá em Brasília dizendo que não pode ser feito? Não é? Entendeu? É essa a problemática. Minha problemática não é só o estado de São Paulo. Para mim é a separação total dos estados. A gente forma lá a Liga Brasileira, né? A Liga Brasileira. Cada estado é independente, mas vai ter um representante ali meio que como se fosse a ONU ou a União Europeia, que tem um representante, se juntam lá em Brasília e eles discutem, mas cada um não tem compromisso com o outro, não. Ajuda se quiser, não ajuda se quiser, manda exército se quiser, não manda exército se não quiser. Eu penso dessa forma. Que Brasília poderia continuar sendo o centro de discussão política, mas não do estado de São Paulo, mas de uma visão geral. Tipo, para resolver problemas de fronteira, sei lá, ajudar os países antigos, o antigo Brasil. Eu penso, eu imagino muitas coisas, pô. Entende? Mas isso são coisas que eu imagino. São coisas que eu não tenho que ficar passando para aluno em horário de aula. Em horário de aula é chegar, passar a matéria, fazer a chamada, né? Tentar fazer isso e bronca. Ok. Agora, nessas imaginações que eu tenho, eu fico imaginando uma coisa. Poderia separar o estado de São Paulo e separar os estados, poderia dar muito ruim. E eu digo, por que poderia dar muito ruim? O estado de São Paulo, por exemplo, muitas vezes o mamão que a gente compra é da Bahia. O mamão que a gente compra vem da Bahia. O açaí que a gente compra vem do Pará, vem de outros estados. Se o estado de São Paulo se separa, como é que, se Minas se separa, se Bahia se separa, como é que o mamão chega aqui? Não, é fácil, professor Adolfo. Pega, põe no caminhão e vem. E se Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro decidem taxar os caminhoneiros? Coloca uma taxa. Produto alimentício para ser vendido em outro estado tem que passar e pagar uma taxa. O quanto que não subiria um mamão? Estou falando de um mamão que eu como aqui, mamão papaya, mamão normal, aquele mamão normal que a gente está acostumado, não é? Quanto que não subiria? Entende?
O arroz que a gente come aqui muitas vezes não é plantado aqui, é plantado em outro estado. Então, imagine o tanto de taxa, porque, pense bem, talvez uma das coisas que fez o estado de São Paulo ser próspero é porque ele tem, de certa forma, imagine assim, uma invenção de outros estados para cá. Então, coisas saem do estado de São Paulo, coisas entram no estado de São Paulo com zero taxa. Não sei se é verdade, mas né, entra com zero taxa. Entra com tranquilidade. Eu não preciso de um documento especial para chegar aqui. Eu não preciso de um documento especial para chegar no Paraná, para ir para Bahia, para ir para Minas. Então talvez seja isso que fez o estado de São Paulo ser o que é. Ponto. Talvez seja isso. E se a gente tirar isso, tornando ele uma nação independente, talvez isso se quebre e o Estado quebre também. Então a gente tem que parar, e não é só ter a ideia, a gente tem que parar e calcular qual pode ser a possibilidade disso dar ruim. Porque nós não estamos falando, olha só, a gente não estamos falando de uma coisa assim, de amarrar um sapato, a gente está falando imaginando uma possibilidade de uma nação inteira. Né? Então, a gente tem que pesar quais são as possíveis consequências das nossas escolhas, daquela decisão. Você tem que imaginar a situação. Por exemplo, eu estou numa indecisão de ver que tipo de moto eu financio. Né? Estou tentando ver, calculando, colocando na ponta do lápis, que tipo de moto, sei lá, eu financio. E é aquilo. Opa, sei lá, CB300. O que tipo de manutenção tem que dar? Que cuidado eu tenho que tomar? Opa, CB300, os próprios donos falam que ela não é muito boa para estrada de chão. Eu moro em estrada de chão. Talvez por hora não seja uma boa. Opa, falam bem da Twister. Ou tem aquela Dafra 150 que era o meu sonho de infância, né, de adolescência e tal. A Dafra. Cansa 150. Chegar com um óculos escuro na escola. Mas seria da hora. Entendeu? Então a gente tem que pensar. Opa, cada uma vai dar um gasto. Eu quero comprar um Opalão 4 cilindros. Né? Será que compensa? Será que a manutenção não é cara? Né? Será que às vezes não é melhor eu pegar um Corsinha, que é carro de professor? Entende? Talvez seria até melhor pegar um Fiat Uno redondinho, né? Um golzinho, bolinha. Né? Não é? Do que chegar e pegar um Opalão. Né? Pensou? Opalão. Hein? Mexido não. Só um Opalinha assim, só para ir trabalhar, voltar, ir pra igreja. Né? Não seria da hora? Então, nós temos que calcular as nossas decisões. E quando isso se trata de questão política, seja ela qual for, você tem que pensar na consequência. Né? Qual que é a consequência de a gente instaurar um Estado mínimo no Estado? Por exemplo, por que instaurar um Estado mínimo? Reduzir o Estado ao máximo. Se a gente enfraquece demais o Estado, um Estado forte externo ao nosso pode dominar a gente. E a gente não tem como se defender. Não temos como nos defender. Nós não conseguiríamos nos defender. Então o Estado ele precisa ser de um determinado tamanho. Não pode ser muito grande, igual era no nazismo, igual era no regime comunista. Não pode ser muito grande, igual está sendo agora. Tem que reduzir o Estado. Mas não a ponto de inutilizá-lo. Eu sempre digo para todo mundo, o Estado é igual à próstata. Você precisa dela. E ela tem que estar do tamanho certo. Porque se ela estiver inchada, ela te mata. Se a sua próstata estiver inchada, ela te mata. Então é isso. O Estado para mim é igual a uma próstata. Ele tem que estar ali. Se ele estiver inchado, tem coisa errada e você vai morrer. Então nós temos que pensar nessas consequências, nessas decisões diariamente. Né? Pensar, analisar, repensar. Então é por isso. Esse também é um motivo muito mais forte até, além da minha ética de professor, é um motivo muito mais forte que às vezes o que eu desejo não é o melhor. Talvez não seja o melhor. Entende? Porque, cara, a gente tem ideia de jirico. Mano, a gente tem ideia de jirico. Você tem gente que acredita no comunismo, você tem gente que acredita no Lula, você tem gente que acredita no Bolsonaro. É ideia de jirico.
Né? Ideia de Jerico. Entende? Então as pessoas estão querendo dar ideia de Jerico. Só que a gente tem que calcular. Opa, pera aí. O que pode dar de ruim se a gente escolher determinada pessoa? Né? Entende? Então, a mesma coisa é se o cara for anarquista, se o cara for comunista, se o cara for qualquer outra coisa. O cara tem que analisar, calcular, imaginar uma possibilidade ruim, imaginar uma possibilidade boa, né? Simplesmente assim. Então, nem sempre o que eu acho, e eu já tenho aprendido isso na marra, nem sempre o que eu acho é a melhor decisão para o mundo. Eu tenho uma visão sobre o sistema educacional, pô, talvez seja excelente, mas como que isso seria aplicado no estado todo? Não é? Como é que isso seria aplicado no estado todo? Entende? É muito complicado as coisas. O mundo é muito complicado. As ideias são muito complicadas. Porque ideias tem um monte. Mas quando a gente vai aplicar, a gente tem que ter uma noção de comparativo. Opa, qual que pode ser a consequência disso ou daquilo. E assim a gente construir nossa caminhada. Então, é por isso. Até respondi para essa pessoa. Que eu falei assim, ó. Eu tenho até um pensamento, sei lá, separatista. Mas eu não sou militante da causa. Por quê? Se eu tenho dificuldade de explicar para um adolescente o que é uma vírgula, quanto mais uma questão política complicada, entendeu? O problema das pessoas é que elas querem discutir coisas complicadas e elas não sabem o básico. A pessoa ela quer discutir questões teológicas profundas sobre Deus e nunca pegaram um autor para ler. Quantas vezes eu já respondi gente falando, o cara disse isso, o cara disse aquilo. Eu falei, mas mano, esse maluco leu esse livro? Não, então é uma besta quadrada. Não adianta a gente querer discutir com as pessoas coisas muito aprofundadas ou outras questões se a pessoa não tem aquela carga de leitura, se ela não tem aquela carga metodológica para discutir aquilo. E o problema do brasileiro é exatamente esse. Ele quer discutir coisas da qual ele não tem o interesse de estudar, não estudou e nem vai estudar, mas ele quer opinar. Entendeu? O cara quer opinar sobre algo que ele literalmente não vai estudar. Simplesmente assim. Quer ter razão em tudo. Mas você pergunta, que livro você leu? Aí você mata a pessoa. Então, é por isso que eu tenho muito cuidado hoje. Eu tenho muito cuidado hoje de discutir essas coisas. Entende? Porque eu paro, penso, falo, mano, a minha ideia aqui é uma ideia de jirico, cara. É igual discussão de monarquista. Tem uma galera monarquista. Professor, fala sobre monarquia. Eu falei, mano, o que eu vou fazer pra monarquia? O que um rei fez por mim? Se eu for defensor da monarquia, por exemplo, é só se for pra no fim do dia enforcar um, né? Eu sempre quis um rei pra poder enforcar um no fim do dia, né? Então se for pra ter um rei, só se for pra isso. Porque o que o rei fez por mim? O que o descendente da família real fez por mim? Não fez porcaria nenhuma. Então, eu acho que tem que colocar ele no poder. Aí eu entro numa questão. Por exemplo, vamos lá, falar de monarquia. No contexto brasileiro, qualquer coisa é melhor que a república. Qualquer coisa hoje é melhor que a república. Do jeito que tá, qualquer coisa é melhor que a república. Então, a monarquia seria uma boa, cara. Seria uma boa. A gente tem lá um rei que não faz porcaria nenhuma, mas que se os políticos não estiverem agradando o povo, o rei vai lá, revoga o poder de todo mundo, manda eles pastarem, ou até prende, se possível enforca. Imagina lá ter um rei para enforcar todos os políticos assim, ó, de uma vez só, seria uma beleza. Tô só dando uma ideia de Jerico, tá? Só que a minha preocupação, por exemplo, no concernente a um rei, é o seguinte. Eu tenho amigos aqui que a gente é de igreja protestante, tá? Então eu tenho vários amigos. Eu tenho amigos que eles fazem parte de grupos, sei lá, olavistas. Um dos principais movimentos que defendem a monarquia são os grupos dos olavistas. E os caras escreviam artigo, discutiam e tal. No momento em que descobriram que o outro lá era protestante, a primeira coisa que os caras fizeram foi remover do grupo. Então a minha preocupação, por exemplo, como numa posição mais de protestante, a minha preocupação no tocante a isso é, eu vou lá, elejo um rei, o cara sobe no poder, e a primeira coisa que o filho da mãe do monarca decide é, sei lá, fazer impor uma lei
que proíba as religiões protestantes. É claro que isso não é possível, mas é o rei. Quem que vai impedir o rei? E o problema não é nem tanto o rei. Talvez o rei não esteja nem aí para que igreja eu vá e tal. Não tem problema nenhum. Mas o problema são as pessoas que estão em volta deles. É aí que tá. As pessoas que não. Quem está em volta do rei? Quem é que quer a monarquia? Talvez não seja aquele católico radical que queira a morte de todos os protestantes. Talvez não seja ele que vai ter tanto poder, porque era isso que acontecia na Alemanha nazista, por exemplo. Se você olha, Hitler ele era o testa de ferro do partido, mas você tinha pessoas com tanto poder quanto ele. E tinha gente tão ruim quanto ele. Porque ele não construiu os campos de concentração sozinho, né? Hitler não construiu os campos de concentração sozinho. Alguém teve que organizar tudo isso aí. Alguém teve que organizar engenheiros, construtores, pedreiros, um monte de coisa. Não é? Então, quando você começa a pensar na engenharia social que teria que ser construída, ou quem está por trás dessa engenharia social, não é? Por quê? A chamada democracia brasileira está doente. Ela nunca esteve saudável. Está doente. Só que quando você começa a pensar, opa, se a gente tirar essa democracia e colocar monarquia, o que pode dar ruim? Se a gente separar o estado de São Paulo dos outros estados, o que pode dar ruim para o estado de São Paulo? Né? O que a gente poderia melhorar na política de leis, de criar de leis? Qual que seria a consequência da gente criar, por exemplo, a pena de morte no Brasil? Pô, do jeito que a lei tá, muito inocente ia morrer. Muito inocente ia morrer. Do jeito que está hoje, por exemplo, eu não sou a favor da pena de morte, por exemplo. Mas do jeito que está hoje, se a gente aplica a lei da pena de morte, cara, muita gente inocente ia morrer. E uma dessas pessoas poderia ser eu. Entende? Então a gente tem que pensar na coisa. Ah, eu sou a favor da pena de morte. Ô besta quadrada. Do jeito que está a política. Você é preso por questões políticas, né? Porque você, sei lá, pichou uma estátua, escreveu perdeu uma né numa estátua, você é preso e é condenado à pena de morte. E aí? E aí? Não é? Já parou para pensar nisso? Então, tem uma consequência. Se eu quero pena de morte, qual que é a consequência disso? Se eu quero a separação do Estado de São Paulo, qual que é a consequência disso? Se eu quero a monarquia, qual que é a consequência disso? Se eu quero uma revolução comunista, qual que é a consequência disso? Qual que é a consequência disso? Vamos lá. Qual que vai ser a consequência? O Brasil vai se tornar uma potência militar extremamente rica e todos terão liberdade? É isso? Muitas vezes a pessoa fala, não, eu quero isso. E quando chega na hora, eu quero ter aquele carro. Aí o cara vai lá, compra o carro. Quando ele descobre, é o pesadelo dele. Eu quero casar com aquela menina. Aí o cara casa com a menina. Só decepção. Entendeu? Então, são essas questões. São essas questões que a gente tem que pesar. Tomar a decisão. Só que eu não consigo discutir isso do jeito que eu estou discutindo, por exemplo, nesse vídeo aqui, com um adolescente de 12 anos de idade. É burrice. Eu não consigo ter esse papo com um cara com 14 anos de idade que só senta no fundão quando ele pega o Chromebook no computadorzinho e ele quer ficar ouvindo funk. Entendeu? Não faz sentido. Essas coisas a gente consegue discutir com pessoas que querem discutir, que querem conversar, que querem aprender. Inclusive, na aula de redação e leitura, por exemplo, segunda-feira, teve um aluno que eu estou fazendo tem um projeto do estado que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer um projeto, e lá eu apresentei algumas figuras. E aí, porventura, por exemplo, eu caí no nome do Padre Anchieta. Eu comecei a explicar o Padre Anchieta, e do Padre Anchieta eu já saí para a questão de linguagem. Então eu já comecei a falar sobre o Marquês de Pombal, aí do Marquês de Pombal fui parar em Getúlio Vargas, de Getúlio Vargas já comecei a falar sobre línguas faladas no estado de São Paulo e por que a gente só fala português, e comecei a falar um monte de coisa. O moleque queria ouvir. As pessoas que estavam ali em volta queriam ouvir, queriam aprender. Só que assim, e aí eu não. Veja que tudo estava dentro do projeto, do programado. Falei sobre a Guerra Paulista, do porquê. Eu fiquei espantado. Um jovem com acho que 15 ou 16 anos de idade. Nunca tinha ouvido falar da Guerra Paulista. 1932. Não tinha ouvido falar de MMDC. O que esse pessoal tá fazendo na escola, né? O que estão ensinando na escola? E aí, expliquei. Mas assim, tipo, para 3 alunos. Para um pequeno grupo ali. Numa sala de 35. O resto nem aí com a paçoca. Então,
a gente tem que entender, ou pelo menos eu entendo, que na sala de aula, eu estou ali, eu, como professor, como profissional, estou ali porque eu quero. Mas muitas vezes o aluno não está ali porque ele quer. E às vezes ele não tem maturidade para certas discussões, principalmente para discussão política. Então, qual que é a minha função? Eu sou o professor de língua portuguesa, eu vou falar de língua portuguesa. E eu vou evitar falar de política, porque talvez a ideia que eu tenha, a ideia política que eu tenha, seja uma ideia de jirico. De jirico. Simplesmente assim. Né? E pessoas inteligentes podem ter ideias de jirico. Normal. Normal. Completamente normal. Isso não é uma novidade na face da Terra, e eu também nem me considero uma pessoa tão inteligente assim. Mas talvez o que eu pense, o que eu enxergue de mundo, seja uma ideia de jirico. Ponto. Então eu guardo ela para mim, talvez compartilhe com um público mais maduro, com um público mais maduro, né? Como é o caso da internet, né? Pessoas que acompanham meu conteúdo, porque esse vídeo aqui nunca vai para cair para um funkeiro. Pela graça do nosso bom Deus, nunca vai cair para um funkeiro, né? Então, esse público nunca vai ser atingido, eles vão ficar em paz e eu produzo conteúdo e atinge as pessoas certas. E claro que meu interesse também não é ficar falando de separação do estado de São Paulo, ou de separação do independência para os baianos, independência para os mineiros, independência para os gaúchos. Minha ideia não é essa. Eu não vou perder tempo com isso. Eu prefiro muito mais falar para vocês sobre Michael Grant, prefiro falar sobre Edward Gibbons, prefiro falar sobre o Guarani, ou inclusive, baita livrão que eu tive que parar a leitura do Guarani, porque a minha diretora pediu para eu iniciar a leitura desse livro aqui, ó. Eu até tive que adquirir ele, falei com alguns amigos, mandaram umas moedinhas para mim. E aí eu vou iniciar a leitura desse livro aqui, ó, Estratégias de Leitura, para eu me refinar na matéria de redação e leitura. Então assim, eu tenho coisas que são prioridades na minha vida, eu prefiro falar, sei lá, de Bíblia, velho. Pra mim falar de Bíblia, de tradução bíblica, de grego, de hebraico no meu outro canal é muito mais importante do que ficar falando sobre separatismo. Entendeu? Que é o quê? Papo de tiozão. E eu cresci vendo isso. Mas a molecada hoje, cara, nem tem ideia do que sabe. Nem tem ideia disso. Nem tem ideia dessa discussão. Então, não compensa, cara. O esforço que eu vou ter hoje, eu quero é paz. Quero é paz. Sentar, passar minha aula, né? Passar minha aula, que eu passo ela de pé, mas sentar aqui, conversar com vocês, trocar uma ideia. E, né, bola pra frente, né? A minha luta é fazer a molecada entender o uso da vírgula. A diferença de fábula para parábola, que é o que a gente tem estudado nesse segundo bimestre, né? Figura de linguagem. E tudo certo. Melhorar como professor. Melhorar. Me refinar como professor. E sei lá, talvez um dia. Não, deixa quieto. Um abraço. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.